acelerados, sejam muito bem-vindos ao Audi Charging Hub em Nuremberg, na Alemanha, onde a gente encerra a nossa jornada com os carros da marca pela Europa. Você já deve ter acompanhado o meu vídeo lá no Audi Driving Experience, onde eu aprendi a driftar num pasto congelado, e também deve ter acompanhado o conteúdo com os carros raros do Museu da Audi em Ingolstadt. E aqui está a grande relíquia do Audi Museum, o Auto Union Type C de 1939. E por que a gente está aqui neste lugar que é como a Audi vê o futuro do carregamento do carro elétrico? Porque nós estamos carregando este carro aqui, o e-tron GT, a versão mais mansa e mais barata do RS e-tron GT que vocês já viram na volta rápida. Este carro aqui acaba de chegar ao Brasil e eu tenho duas missões nesse vídeo. Primeiro, mostrar todos os detalhes dele e dizer se ele vale a pena em relação à versão RS de 646 cavalos. Já a segunda missão é realizar um sonho de criança: acelerar na Autobahn, uma das poucas rodovias do mundo onde tem trechos que não tem limite de velocidade. E a minha missão moral até o final deste vídeo é chegar até os 245 km por hora, exatamente a velocidade máxima aqui do e-tron GT. Então já deixa o seu like e se inscreve no Acelerado se você não é inscrito, e vem comigo e fica até o final para saber se eu consegui ou não. Bora nessa! Começando, é claro, pelo espaço no banco traseiro, e eu peço desculpas se tiver escuro, mas baixou a neblina do nada aqui. Do Neida! Tanto que eu tive que até ligar todas as luzes do carro para ver se dá uma forcinha na imagem, mas se tiver escuro eu peço desculpa. Vamos lá. Espaço para os joelhos, temos aqui basicamente 5 dedos, né? 4 dedos e meio, está um pouco mais apertado. Este banco já está setado para a minha posição de dirigir. Eu tenho 1,77 m como referência. Não é dos melhores o espaço aqui no banco traseiro, ainda mais considerando um carro deste tamanho, mas esse banco, né, esse banco esportivo aqui inteiriço, rouba bastante espaço. Olha a largura do encosto, por exemplo. Então eu também não tenho muito espaço ali embaixo para encaixar os pés. Ele é inteiriço, aqui já travou. Então, ok, tá bom, mas eu acho que se o motorista for um pouquinho mais alto e jogar o banco mais para trás, fica um pouco mais complicado. E também a gente sabe que estes bancos inteiriços, né, diferente dos convencionais, você não consegue dar aquele migué de encostar o joelho, mesmo com o joelho encostando, você ficar levemente confortável. Aqui, se o joelho encostar, vai machucar, então é bom evitar. Espaço para a poupança e os braços é bem bom. Apesar do e-tron ter aqui atrás espaço para 3 pessoas, como você pode ver com este encaixe para o cinto aqui e este cinto do meio, não dá para colocar 3 pessoas aqui dentro, né? Não tem como. E a própria Audi sabe disso, tanto que faz o assento do passageiro lateral invadir o meio. Então olha o espaço que o cara teria para sentar aqui no meio. E além disso, tem um túnel central bem alto, então ele não tem espaço nem para o traseiro e nem para os pés. Mas pelo menos para as 2 pessoas que vão aqui atrás, né, fica bem bom. Talvez só uma criança encaixe no meio. Já espaço para a cabeça, novamente eu tenho 1,77 m, não sou dos mais altos, então já fica meio aqui quase pegando. Imagino que alguém de 1,80 m para cima, 1,83 m, já sofra um pouco mais. O lado bom é que temos esse teto panorâmico que vai de ponta a ponta e ajuda a excluir um pouco aquela sensação de claustrofobia. A gente estava guiando o RS e-tron GT lá no gelo, por exemplo, e aquela versão não tinha o teto panorâmico, então era um pouquinho mais claustrofóbico. Lembrando que não temos ainda a configuração definitiva que vai para o Brasil, não temos no dia que eu gravo hoje, teremos mais informações nas próximas semanas, mas eu acredito que este item aqui, este teto panorâmico, será um item de série. Acabamento justo, tem até essa costurinha aqui. Aqui um pouco emborrachado, um pouco mais duro, já aqui mais sensível ao toque e aveludado. E o e-tron tem muito desse tipo de solução aqui, né? É o que o departamento de design da Audi chama de floating, né? É o objeto flutuante, basicamente, numa tradução livre, que são esses elementos que não terminam, né? Então pode ver a maçaneta aqui, ó, ela não termina, parece que ela está flutuando, deixa um ar um pouco mais futurista e também agradável ao olhar, pelo menos é o que a Audi imagina. Temos saída de ar para os passageiros no banco de trás, mas uma curiosidade, você não consegue controlar a velocidade do vento, apenas a temperatura. Então
Por exemplo, eu consigo colocar aqui 16, mas... Não, pera aí, olha só. Ah, olha só que curiosidade. Vocês devem estar ouvindo pelo barulho, né? Então, quanto mais baixo eu coloco, ele aumenta o ar. Se eu subir, ó, subir para 23, ele diminuiu a velocidade. Então, se você quiser a velocidade mais baixa, com a temperatura do ar mais baixa, você vai precisar pedir ajuda para o seu coleguinha do banco da frente. Bom, aqui acho que o negócio é começar pelo design, né? Então, aquele estilo flutuante que eu falei para vocês, dá para ver bastante aqui, por exemplo, no design desta saída de ar. Então, ela continua. Eu, inclusive, fui entrar no carro esses dias, dei uma puta joelhada aqui, mas acho que isso quer dizer mais sobre a minha burrice que sobre os designers da Audi. Você também vê todo esse estilo flutuante aqui, ó, nesse acabamento em black piano, que ó, por exemplo, essa entrada aqui, ó, bem do lado, ela não é inteiriça, né? Então, pode ver, tem entrada aqui exatamente para dar esse ar mais de linhas contínuas, assim, linhas que se misturam. Isso visualmente fica bem interessante. Temos aqui o mesmo acabamento soft touch, né? Que eu falei no banco de trás. E aquele acabamento em camurça, esse eu gosto bastante, esse aqui eu acho bem legal, acabamento em camurça mais embaixo. Temos também tudo isso de madeira, mas novamente é bom falar que não sabemos se isso irá para o Brasil ou não, porque a configuração brasileira ainda não está fechada, será fechada em breve. Quando não é madeira, é um acabamento em fibra de carbono. Eu sinceramente prefiro o de fibra de carbono, acho que fica mais esportivo e menos tiozão. Temos também black piano aqui na tela central e no console. Então basicamente madeira, soft touch e black piano representam o acabamento aqui no e-tron. Vocês gostam muito de botões, né? Então vou mostrar para vocês aqui a abertura do porta-malas. Todo o comando de luz, né, de farol e luz de neblina. Obviamente os comandos do volante. Tenho aqui também as aletinhas, né, as borboletas, mas lembrando que carro elétrico não tem câmbio. No caso da Porsche, por exemplo, eles ainda tem uma versão do câmbio como se fosse 2 marchas. Então aqui eu consigo setar, na verdade, a regeneração de energia. Então mais ou menos, você pode ver aqui, ó, eu vou aumentar exatamente aqui. Vou aumentar o quanto eu quero recuperar de energia nas frenagens e também quando você tira o pé, né? Esses carros não precisam nem frear, você tira o pé do acelerador e ele automaticamente já está transformando a energia cinética em energia acumulada nas baterias. O câmbio é bem diferente do que a gente vê na linha Audi, mas não é diferente do que a gente vê no RS e-tron GT. Então não tem aquele câmbio com aquela bolinha mais alta. Temos esse seletor aqui, que na verdade deixa eu botar o pé no freio, N, R e D. O P está aqui em cima, mas deixa eu fazer um teste, ó. Por exemplo, eu estou em D. Abri a porta, ele automaticamente já mexe para P, para não correr o risco, como o carro não tem barulho, né? Então às vezes você não percebe que está em D, e aí imagina você sai e o carro começa a se movimentar e você é atropelado pelo seu próprio carro. Temos também o botão de Drive Select, que tem os modos Efficiency, Comfort e Dynamic. Você também consegue setar do jeito individual. Então, eu quero a propulsão mais eficiente ou mais esportiva, trem de rodagem, perfil do som. Isso é legal também, eles têm o som fake. Então, o som inclusive muda do e-tron GT para o RS e-tron GT. No RS é um pouquinho mais alto e um pouquinho mais esportivo. E uma particularidade desse carro está exatamente aqui nessa posição, que a Audi se popularizou por ter uma segunda tela para mexer na área de climatização, né? E aqui, exatamente num carro que deveria ser um pouco mais futurista, eles optaram por voltar com os botões físicos. Então tá entrando uma tela aí comparando o estilo aqui do e-tron com o estilo de outros carros da linha Audi. Isso aqui é bem interessante também, ó. Eu consigo mexer na música. Vou colocar. Consigo mexer na rádio e consigo cortar o som ou desligar. Se eu quiser aumentar o volume, eu tenho que fazer isso aqui. Opa, foi mal. E abaixar isso aqui. Então é um comando um pouco diferente também do que a gente tem visto nos carros da atualidade. Bom, e antes da gente sair para dirigir, tenho que mostrar essa tela para vocês. O mais legal está aqui em veículo. Então você tem todas as informações de carregamento. Estou com 56% do nível da bateria.
Tem aqui também o Audio Drive Select, que é exatamente aquilo que eu já mostrei para vocês. Esqueci só de falar que a suspensão baixa ou levanta. E aqui em indicador do veículo nós temos o seu monitor de autonomia. Então, por exemplo, você consegue aumentar em 11 km a sua autonomia mexendo na climatização. Muito útil se você estiver naquele desespero da bateria acabando e não está perto de um posto. Agora chega de papo furado e bora para o nosso rolezinho e vamos ver se eu consigo dar 245 km por hora na Autobahn. Bom, antes de pegar a Autobahn, então vamos recapitular números. O e-tron GT tem os mesmos dois motores elétricos e a mesma bateria de 93 kWh do RS e-tron GT. Então qual a diferença? Está na potência, no torque e na autonomia. Na potência são 476 cavalos ou 530 cavalos se você considerar o overboost, né? Que é quando você dá o pé e ele libera um pouquinho mais de potência por alguns segundos. Comparando overboost com overboost, né, do e-tron GT com o RS, são 116 cavalos de diferença, lá ele tem 646. Já o torque temos 65,2 kg de torque, 19 a menos que na versão mais potente. São números bem menores? São números bem menores, mas ele não é um carro lento, longe disso. É uma diferença do 0 a 100, por exemplo, de apenas 0,8 segundo. Então 8 décimos ele faz em 4,1, enquanto o outro faz em 3,3. Não é uma diferença considerável. Mas aí tem um ponto que eu preciso falar para vocês, que o e-tron GT não consegue me passar aquele feeling de carro esportivo. Não estou falando deste e-tron GT, estou falando da linha completa, estou falando do RS e-tron GT também neste balaio. Por quê? Ele é um carro muito rápido, em linha reta, né? 3.3 no 0 a 100, um número espetacular. Mas eu acho que pelo peso, pelo tamanho, ele não consegue passar todo aquele feeling que outros carros da linha RS da Audi conseguem passar. Carros equivalentes ali do mesmo preço, como por exemplo um RS5 ou um RS7. É uma diferença que eu não sinto tanto, por exemplo, no Taycan. A diferença entre o Taycan e o resto da linha Porsche me parece menor do que a diferença entre o RS e-tron GT ou o e-tron GT e o resto da linha Audi. Isso, neste caso, talvez seja uma boa coisa, porque afinal, se esse carro não tem pretensões esportivas, ele é, lembrando, como o próprio nome diz, mais um GT, né? Um Gran Turismo, então um carro para viagens mais longas, mais confortáveis, apesar de uma grande velocidade, faz mais sentido você abrir mão desses 116 cavalos e desses 19 kg de torque e esse quase 1 segundo no 0 a 100 para pagar muito menos. Mas novamente, ele é um carro lento? Não, ele não é um carro lento, e eu vou mostrar isto agora, jogando para a faixa da esquerda, a faixa da felicidade na Autobahn. E olha só, 170, 180, me parece livre. Será que eu vou chegar a 245 já de cara? Sai da frente, rapaziada. 230 e 40 245. Realizei meu sonho de criança, 247 aqui, de dar velocidade máxima do carro na Autobahn. Só faltou esse carro ter uns 300 km por hora de velocidade máxima, e aí eu ia realizar outro sonho de criança, passar pela primeira vez da barreira dos 300. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se divertido comigo, não só nesse vídeo, mas nos outros vídeos que eu fiz aqui nesta passagem pela Europa. Eu me diverti demais, realizei muitos sonhos de criança, então nos vemos numa próxima, falou e até mais. E é sempre bom lembrar que a Autobahn não é inteira sem limite de velocidade. Então quando tem aquela plaquinha com os 3 risquinhos na diagonal, significa que sim, você está livre para pisar. Mas quando você passa por alguns trechos urbanos, você tem limite de 120, acho que até de 100, e os caras aqui respeitam, viu? Você deu 120, os caras jogam para direita. Se você quiser andar acima do limite de velocidade, o problema é seu, ninguém fica te atravancando na esquerda. E uma curiosidade legal sobre esta via que nós estamos aqui, a E45, ela vai de Alta, na Noruega, até a Sicília, na Itália. Tudo isso sendo um tapete maravilhoso de ponta a ponta. Agora sim, falou e até mais.